acolhemos o Padre Anderson com uma salva de palmas. E com o coração aberto, conforme vocês ouviram o Rodrigo falar, para poder isto com leveza, com alegria, pois é de Deus que o Padre Anderson vai falar, é Deus que ele vai anunciar. Padre Anderson, a casa é sua, fica à vontade, este povo é seu. Olha só como é que está feliz o pessoal. Podemos sentar, vamos participar deste momento com toda a alegria que é própria de quem crê e busca o Senhor. Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esse lado aqui tomou mais café do que esse lado aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, maravilha. Cadê? Pega o violão, Rodrigo, vamos continuar o nosso momento de oração. Vamos continuar cantando. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sem essas duas verdades, o ser humano não pode ser feliz. Sem amar e sem ser aquilo que Deus quer, nós nos perdemos. E todas as vezes que nós estamos perdidos, é por causa dessas duas coisas. Porque não amamos, ou porque não nos deixamos ser amados por Deus, pelos irmãos, e porque não somos aquilo que Deus quer. Vamos cantar. As crianças também abram as suas bocas e cantem com alegria. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Vamos rezar cantando e cantar rezando. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vamos ouvir as vozes das crianças? Vamos ouvir as vozes das crianças. Eu quero ouvir as crianças cantando, mesmo de máscara, mas com coragem. Vamos lá. Eu quero amar. Tá bonito, mas tá bem baixinho. Deus, vamos sozinho, lá, crianças. Sozinho eu. Oh, meu Deus. Tá saindo, mas tá bem baixinho ainda. Vamos lá. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Vamos, criançada, vamos com força. Eu quero amar, eu quero. Bonito. Sozinho eu não posso mais. Eu não posso mais. Sozinho não posso mais viver. Vamos ouvir as vozes das mamães. Eu quero amar. Toda a igreja cantando, soltando a voz. Eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E para terminar, a última vez. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Feche os teus olhos.
repita com o Padre: Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor conhece o meu coração. o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece a minha casa. O Senhor conhece a minha casa. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe quem eu sou. E eu gostaria de conhecê-lo, Senhor, e conversar contigo todos os dias, assim como estou fazendo agora. Assim como estou fazendo agora. Obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha Vida preciosa vida preciosa aos teus olhos. aos teus olhos. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Isso. Dei uma relaxada, uma respirada funda, assim, ó. Isso. Fiquem à vontade. O que nós acabamos de fazer? Nós acabamos de orar, de falar com Deus. O tema proposto para mim, para eu conversar com vocês, para a gente ter essa conversa de amigos, de irmãos, é a oração do povo de Deus. E para orar nós precisamos falar com alguém. Aliás, quando alguém trabalha com um discurso, como os advogados, os padres, os professores, tem uma matéria chamada oratória, que ensina as pessoas a falar, a orar. Orar é falar. E também rezar é falar, é dizer. Então, orar, dizer, falar, conversar, é a mesma coisa. Então, não tem mais aquela distinção, né? Talvez tenha algum evangélico aqui, eu não sei. Então, não tem aquela distinção entre orar e rezar. Orar é falar, rezar é falar também, dizer é falar também, se expressar com palavras é falar também. Em outras palavras, orar é conversar com alguém. Alguém que é maior que eu, alguém que é mais forte que eu, alguém que tem um peso grandioso na minha vida. E sem a oração, sem essa conversa, não há um relacionamento, uma troca de favores. Embora o nosso relacionamento com Deus nunca é um relacionamento de troca. Ele sempre nos dá aquilo que nós precisamos, mesmo antes de o pedirmos. Antes de nós abrirmos a boca, o Senhor já está disposto a nos dar aquilo que queremos, aquilo de que necessitamos. Mas como que eu vou conversar com alguém que eu não conheço? Como conversar com um desconhecido? As crianças lá na escola não vai conversar com as outras crianças que não conhecem, não é assim? Sim ou não? É assim, né? Nós não saímos conversando com todo mundo na rua. Tem gente assim, né? Tem alguns que são mais extrovertidos e que falam com todo mundo, como se fossem amigos, como se tivessem jogado bolinha de gude quando criança. No caso das mulheres, como se tivessem brincado de boneca. Eu nem sei se as mulheres hoje, se as meninas brincam mais de boneca. Eu não sei. Ainda brinca, né? Maravilha. Não pode perder isso não, que é muito bom. E é interessante que até mesmo com as suas bonequinhas lá, as meninas, vocês às vezes conversam, né? Eu me lembro da minha sobrinha falando no quarto com a bonequinha dela. Ou seja, estabelecia ali um relacionamento, um diálogo. Por quê?
aquele com quem conversamos é alguém próximo a mim. Alguém com quem eu posso contar, com quem eu posso desabafar, com quem eu posso falar das coisas do meu coração. Orar é exatamente isso. E a oração dos fiéis, a oração do povo de Deus, tem que ser assim, essa conversa com alguém próximo, igual nós estamos aqui, trocando uma ideia. Curiosamente, quando nós não temos a proximidade com Deus, olha o que fazemos. A gente está com algum problema, então a gente vai lá, vai lá no trabalho, conversa com um colega de trabalho, né? Rapaz, está acontecendo umas coisas lá em casa, a coisa está brava lá, minha mulher está brava demais, meu filho tem me dado trabalho. Aí depois a gente vai na igreja, encontra os amigos de igreja, conversa com os amigos de igreja, a coisa está brava lá em casa. A gente está com problema financeiro, não estou conseguindo dormir direito, eu estou preocupado com várias realidades na minha vida. Mas e Deus? Você percebe que nós falamos aqui e ali, e não falamos no lugar certo, com a pessoa certa. Não falamos com Deus. Mas eu repito que para falar com alguém, eu preciso saber quem Ele é. Para isso, vamos iluminar a nossa vida nessa manhã com a passagem do Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 8. Olha o que aconteceu aqui, prestem atenção. Jesus empreendeu viagem com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntava aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. E Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aqui nós já temos o grau de conhecimento acerca de quem é Deus para nós. Os próximos reconhecem a Jesus como Messias, alguém importante, maior que os profetas, maior que Elias, maior que João Batista. Mas e os outros? Para os de fora, quem é Jesus? Há um diferencial da prece dos fiéis e do conhecimento dos fiéis, daquele que crer, acerca da pessoa do Senhor. Para aquele que crer, as impressões e o conhecimento e o relacionamento com Jesus deve necessariamente ser um relacionamento, uma conversa e um conhecimento diferente. Aqui, para orarmos bem, nós já precisamos fazer essa distinção entre conhecer a Deus segundo o cristianismo, segundo o caminho de discipulado, segundo o segmento de Jesus, e conhecer a Deus conforme o mundo conhece. Nas escolas podem falar de Jesus como um filósofo, como um homem sábio. Nas faculdades podem falar de Jesus como Buda, como Maomé. As pessoas de fora podem falar de Jesus como os grandes homens que viveram na humanidade. Aliás, e os pequenos também, homens ruins também. Aliás, quando fazia parte de um grupo de jovens, lá no interior da Bahia, falavam até que Che Guevara
foi uma espécie de Cristo também. Essas são impressões de quem desconhece verdadeiramente o Senhor. Então, como fazer a oração a Jesus se ele é igual Buda? Como conversar com Jesus? Se é igual, eu posso conversar com Buda, com Maomé, com alguns desses homens, da mesma forma. E não é assim. E tanto não é assim que o próprio Maomé reconhece em Jesus uma pessoa muito, mas muito mais importante do que ele. Por que o padre está falando isso? Porque para orar bem, nós precisamos saber a quem estamos dirigindo. Se você pedir alguma coisa ao Padre Anderson, ele vai dar apenas aquilo que está ao seu alcance. O Padre Anderson não vai dar mais nada que isso. Se você se dirige a Deus, Ele pode dar coisas grandiosas para você. E não é só dar coisas palpáveis, coisas que podemos tocar, mas dar aquilo que o nosso coração mais busca, mais necessita, que é uma consolação interior, uma consolação de espírito. Beleza. Se orar é se relacionar com alguém que nós conhecemos, vamos tomar uma outra palavra para vermos a força e o poder que a oração causa em nós. Olha o que acontece lá no livro do Êxodo, capítulo 17. Olha o que acontece. Há uma guerra entre o povo de Deus, aqueles que creem, e o povo de Amaleque, aqueles que não creem no Deus verdadeiro. Uma linguagem para que as crianças acompanhem melhor. Na verdade é isso mesmo. O povo de Deus é o povo do bem e o povo de Amaleque, o povo do mal. Então há uma guerra entre o bem e o mal aqui. Aqueles que creem no Deus verdadeiro e aqueles que creem nos falsos deuses. Olha o que acontece. Os amalecitas foram e atacaram os israelitas em Rafadim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens, faze uma incursão e ataca Amaleque. Amanhã eu estarei de pé no topo do monte com o bastão maravilhoso na mão. Josué fez o que Moisés lhe dizia e atacou os amalecitas. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao topo do monte. Enquanto Moisés mantinha a mão levantada, Israel vencia. Enquanto a mantinha abaixada, Amaleque vencia. E como as mãos lhe pesassem, eles pegaram uma pedra e a puseram debaixo, para que sentasse. E enquanto isso, Arão e Hur sustentavam os braços dele, cada um de um lado. Assim ele sustentou os braços até o pôr do sol. Josué derrotou Amaleque e sua tropa a fio de espada. Palavra do Senhor. Perceberam? Enquanto havia um homem de pé na montanha rezando, com os braços erguidos,
E aqui nós já sabemos onde nós precisamos colocar o nosso coração, em Deus. Precisamos erguer os nossos braços, precisamos erguer os nossos olhos, precisamos elevar as nossas vozes, precisamos falar com aquele que nos dá a vitória. Enquanto os braços estavam levantados, o exército em outro lugar vencia. Mas para rezar nós precisamos vencer certas coisas. A preguiça, o cansaço e até mesmo a decepção por não ter sido atendido no momento em que nós pedimos, ou como pedimos. Às vezes nós pedimos para ontem, né? É igual aquela pizza que a gente pede, e aí a pizzaria fala, eu vou entregar em 40 minutos. Não tem como mandar em 25. A gente fica negociando um tempo sempre para baixo, né? Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Nós precisamos, para orar bem, esperar o tempo de Deus. E se o tempo de Deus lhe causou cansaço, decepção, você precisa insistir, levantar as suas mãos e continuar a oração. Olha o que acontece. Os braços se cansam, e então aquele que reza precisa da ajuda de irmãos que lhe amparem. A importância do pai e da mãe na vida de oração do filho, mas também a importância da vida de oração só da mãe, quando é só a mãe que reza, ou só o pai, ou só o filho. E agora que eu não estou mais aqui, eu posso falar aos pais da catequese sem medo. Colocar os filhos na catequese e fugir não funciona. Vai funcionar para o filho, e por um milagre de Deus vai funcionar também na sua vida. Mas você precisa querer levantar os braços com ele. E muitas vezes você, pai, vai precisar levantar os braços do seu filho em direção a Deus. E por vezes você, mãe, vai precisar levantar os braços cansados do seu esposo em direção a Deus, para que as coisas comecem a ir bem. Olha a força da oração, capaz de derrotar exércitos. Eu sei que na sua vida, na sua casa, existem batalhas. Todos nós temos. Qual a sua batalha? Qual a batalha que você tem enfrentado lá dentro da sua casa? Essa batalha será vencida pela oração, pela conversa com aquele que é o seu socorro, o seu sustento. Aqui nós já temos a grande diferença dos crentes e dos descrentes. Aqueles que creem falam de Deus, ou melhor, aqueles que creem falam com Deus. Os que não creem falam de Deus. Eu dizia que nas faculdades, nas escolas, se falam de Jesus, mas falam de um jeito raso, superficial, sem profundidade, sem conhecimento e sem relacionamento. Os que creem falam com Deus. E aí nos ilumina aquele salmo, que eu não lembro qual é, mas lembro a passagem que diz: eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez
a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Ó não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Olha que forte. A presença constante, atuante de Deus em nossas vidas. Por isso cantávamos: eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Por quê? Amando a Deus, sendo aquilo que Ele quer, não aquilo que eu quero, não aquilo que o mundo quer que eu seja. Existe aí uma contracultura que diz que não precisamos de Deus. Existe uma contracultura que diz que não precisamos da igreja. Mas pensem bem. Como que é considerada a igreja? Casa de Deus, não é isso? Você que é casado, quando volta à casa dos seus pais, você que tem pais, a casa em que foi a casa da sua infância, o que você diz quando vai lá? Vou lá em casa. Não é assim? Vou lá em casa, a casa dos seus pais. Nós somos filhos de Deus. O Senhor tem uma casa onde reúne os seus filhos. A casa de Deus é também a sua casa. A casa daquele que é a cabeça da igreja é também a casa do corpo, que somos nós. Imagina aí, sua cabeça lá em casa e o seu corpo andando pelas ruas. Não tem lógica, não tem sentido. Não é verdade? Cristo é o quê? Cabeça da igreja. Aqui é a casa de Cristo. Se é a casa da cabeça, é a casa do corpo. E por isso nós nos reunimos para rezar. Uma outra forma de olharmos para isso é que nós também somos rebanho. E rebanho é um pronome coletivo. Lembrei disso, ó. Pronome coletivo. Coletivo. Junta, né? Pessoas como ovelhas em direção do pastor, que é o Cristo. E por isso essa ideia de falar assim: não, padre, eu rezo lá na minha casa. Será que reza mesmo? Não levantem as mãos e nem respondam. Quantos de vocês fazem uma oração quando se assenta na cama antes de se levantar? Não respondam. Para aqueles que são católicos, quantos de vocês dizem antes de pôr o primeiro pé no chão, após se levantar: eu vou me levantar pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos de vocês fazem uma pequena oração, o Pai Nosso, a Ave Maria, a oração do Santo Anjo, quando saem de casa, quando põem o pé na rua, pedindo a proteção de Deus sobre as suas vidas? Quantos de vocês rezam, mesmo que interiormente, quando estão se deslocando de casa para o trabalho? Senhor, proteja a mim, mas também proteja todas essas pessoas que eu não sei quem são. Eu só sei que elas precisam de Ti. Quantos de vocês, depois de uma jornada grande de trabalho, ao retornarem para casa, agradecem a Deus? Obrigado, Senhor, por esse dia. Deu certo. Não deu tão certo assim como eu esperava, mas eu te agradeço. E que o dia de amanhã seja melhor. Perceberam?
quanto de oração nós podemos regar o nosso dia? Oração sobre os alimentos. Só que nós às vezes vamos como uma revoada de pombos, né? Joga um pouco de milho na rua ou alguma comida que pombos comem, que eles vão se avançar sobre aquela comida igual doidos, né? É que eles não têm juízo. Nós temos juízo. Será que paramos ao menos para falar assim, obrigado, Senhor? Perceberam? As filas dobram aqui atrás de comida. E aqueles que precisam pedir comida nos lugares em que essas comidas lhes serão entregues. Mas o Senhor fala uma palavra que é decisiva para nós. Ele diz: esforçai-vos pelo alimento que não se perde. Capítulo 6 do Evangelho segundo João. Esforçai-vos pelo alimento que não se perde. Na vida de oração nós precisamos alimentar o interior e depois buscar o alimento exterior. Por fim, como que pode ser a nossa oração, Padre? O Padre já falou as formas, o Padre já falou a necessidade de rezar, o Padre já falou sobre a importância da oração, o Padre já falou da necessidade da oração, assim como o pão que nós recebemos, assim como a água que bebemos. Mas como rezar? Diz o apóstolo São Tiago, ele diz o seguinte: a paciência torna a obra perfeita. Tiago, capítulo 1. E assim sereis perfeitos e inteiros, né? Completos, sem nenhuma deficiência. Se alguém de vós não tem a sabedoria, peça a Deus, que dá a todos generosamente, sem recriminação, e lhe será concedida. Ou seja, o padre, eu não sei como resolver esse problema. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria, ore pedindo sabedoria. Mas peça confiante, sem duvidar. Aqui está. A oração deve ser confiante e sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante às ondas do mar que são sacudidas pelo vento. As ondas do mar vão e voltam. Então o fiel que reza não pode ser inconstante. Ora creio, ora não creio. Ora vou até Deus, ora não vou até Deus. Dia agradeço, dia não agradeço. Que assim nos tornamos cristãos ou crentes apenas de ocasiões. Mas se Deus tem essa importância toda na nossa vida, assim como a água, ou muito mais que a água, assim como o alimento, muito mais que o alimento, assim como o ar, muito mais que o ar, precisamos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, sem duvidar, sem duvidar. E então, como aquele exército que venceu o exército dos inimigos, nós poderemos vencer, tendo como bandeira da nossa vitória e ao mesmo tempo escudo a palavra de Cristo,
e a presença do próprio Deus. Peça sem duvidar. Peça com alegria. Peça com confiança. Está faltando comida? Peça a Deus uma forma de você consegui-la. Está faltando paz no seu coração? Peça a Deus. Está faltando uma maneira correta de educar o seu filho? Peça ao Senhor sabedoria para encontrar meios para educá-lo. Peça a Deus, coloca o Senhor, busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Vamos ficar de pé, gente. Vamos erguer a nossa mão ao Senhor e agradecê-lo. Diz com o Padre: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vixe, se eu tô tão pertinho, não estou ouvindo, gente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pela tua presença, por este momento em que podemos levantar os olhos para ti. Levantar os olhos para ti. Pois tu és o nosso socorro, Senhor. Pois tu és o nosso socorro. Tu és o nosso sustento. Tu és o nosso sustento. Tu és a nossa vida. Tu és a nossa vida. A minha maior necessidade. A minha maior necessidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho você não pode. Sozinho eu não posso. Por isso confie em Deus, a sua causa, a sua promessa. Confie na misericórdia de Deus e não ande mais sozinho, porque você não vai conseguir. Viver. Mas com Deus nós conseguiremos. Cantemos. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vamos aplaudir o Senhor. Agradecê-lo por esse momento de fé. Vamos dar uma salva de palmas mais forte, gente. E o Senhor merece toda a nossa gratidão. Deus os abençoe. Então a gente agradece o Padre Anderson pela generosa disponibilidade